Preparar, apontar, play. É nós aqui de volta com o Fala Aqui que eu te escuto. E o assunto de hoje, melhor começar assim, nós trouxemos aqui 2 convidadas, além da minha parceira de podcast, Leandra Sena. Trouxemos 2 convidadas, todo mundo mais ou menos da mesma idade, todo mundo mulher, né? Todo mundo assim no mesmo padrão, nenhuma é negra, nenhuma é japonesa, nenhuma é ruiva. Assim, por quê? Qual é o assunto de hoje, Leandra, pra gente trazer todo mundo tão igualzinho assim, hein? Me conta. Diversidade. Tem tudo a ver, entendeu? É um negócio assim, que a gente pensou bastante de como a gente ia fazer pra trazer essas pessoas pra cá. E a gente trouxe iguais. Porque esse negócio de ficar pensando diferente é um negócio ultrapassado, chato. Sabe? Dá briga. Então a gente faz o seguinte, traz todo mundo igual, pra gente falar tudo a mesma coisa, e a gente aborda o tema, que tem que ser um tema bacana, que tá na moda, que é o quê? Diversidade. Vocês não ia fazer isso com vocês, né? Minha mãe me mata se ela dá play no negócio e é uma bosta dessa. A gente trouxe aqui 2 especialistas no assunto, pessoas estudadas, entendeu? Ela falou 2 porque ela meio que me excluiu. Não, a gente trouxe. Estudado. Não, a gente trouxe, ué. A gente... Como é que a gente... Eu não te trouxe, não. Isso aqui é seu... Qual o seu cargo nessa empresa, Leandra Sena? Eu sou diretora de sucesso do cliente. Adoro isso, gente. Cara, eu sou diretora de futuro. E nós que traz as convidadas que também são daqui. Que é tudo Kiki. A gente resolveu que a gente ia começar a fazer... É só com nós mesmo, que nós somos inteligentes, nós somos pesquisador, nós somos tudo. Nós fala português bem pra caramba. Olha só, do meu lado esquerdo... Manuela, fala olá e fale um pouco sobre você, Manuela. Olá, galera. Muito feliz em estar nesse podcast tão aguardado, esperado. Eu sou Manuela, eu sou pesquisadora e publicitária. Doutoranda. Adoro títulos. Estudo, né, um pouco diversidade com crianças na publicidade, então espero contribuir aí com o assunto de hoje. Do meu lado direito, uma das musas da equipe de inteligência. Fale sobre você, Raquel. Oi, pessoal, eu sou a Raquel. Eu sou pesquisadora também, né? Sou comunicóloga. Lido muito com a questão de gênero em empresa, gênero e todas as coisas, e também relacionados à diversidade. Nossa, quase não saio diversidade aí. Temos ainda que apresentar a Zéia, mas a Zéia é um personagem exclusivo para quem acessar o nosso canal no YouTube. Se é que esse podcast um dia vai estar com o vídeo no YouTube, porque a gente não sabe como é que tá ficando a qualidade dos vídeos, né? Mas se tiver, vocês vão ver aí um desenho lindo. É um grafite isso? É um grafite. É um grafite. Pode ser considerado um grafite. Pode ser considerado um grafite? Pode. Então, nossos estudiosos estão dizendo aqui que isto é um grafite. Você vai conhecer a Zéia, um personagem importante para a inspiração de todos os nossos debates aqui. Então, para a gente começar falando de diversidade, solta a vinheta. Fala. Hã? Eu? Fala. Assim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. A gente aqui na Kiki tem entrado numa batalha feroz em busca de diversidade de time, né? Acho que a gente conseguiu avançar muito, graças a Deus, meu sonho. Ainda temos grandes desafios pela frente e na nossa última reunião esses desafios foram discutidos, talvez se transformem em projetos de inclusão. Mas a gente tem mulheres, a gente tem homens com progressões de carreiras e salários iguais, a gente tem bissexuais, você que é contra isso pode desapertar o play, você não é meu público-alvo, nós temos gays, nós temos... nós temos assexuados. Isso que eu ia falar, definir tudo que a gente tem aqui vai demorar o podcast todo. Cristãos. A gente é tão inclusivo que a gente tem até hétero. São poucos, né? Assim. Então. Nós temos bolsonaros, nós temos lulas e prezamos, lulistas, né? Bolsonaristas e lulistas, e prezamos pelo respeito. Lógico que já teve quebra-pau, dedo na cara aqui, mas umas boas conversas educativas. Está ajudando as pessoas a... né? As pessoas com mitos, com religiões, com tamanhos, com gêneros, enfim. E a gente busca sempre isso, idades diferentes, né? A gente tem um Natan que deve ter o quê? 18 anos?
no máximo. 19. Né? E tem a Geórgia com 51. Será que a gente podia ter falado da idade dela? Vai dar problema? Agora, né? Você já Eu falou. já falei. Não precisava ter falado o nome. É. Beijo, Geórgia. Então, assim, a gente tenta, a gente preza, a gente vibra quando tem um processo seletivo que a gente pode buscar inclusão. Mas a gente ainda é minoria, né? A gente ainda é minoria e ainda falta tanto pra gente conseguir realmente olhar pra dentro daqui e falar, nós somos uma empresa com diversidade corporativa. Acho que nós estamos construindo uma empresa que tem alguma diversidade corporativa. Eu acho que essa é a grande questão, assim. A gente está falando de marca, né? Muitas marcas, elas prezam pela diversidade, tá na moda falar sobre diversidade, seja diversidade qual for, né? Mas isso é da empresa para fora, mas aí da empresa para dentro, quando você vê, e você, mas é uma empresa, fala muito bonito sobre diversidade de corpos e enfim, e aí quando você chega na empresa, só tem homens trabalhando. Ou só mulheres! Isso é uma coisa também, né? Eu vi, eu acho que recente no LinkedIn, a Skol é uma empresa que está mudando posicionamento, já tomou muita porrada por fazer campanha machista, por usar a mulher como objeto e tudo mais, e vem numa mudança de posicionamento há uns 2 anos, né, fazendo campanhas até mais inclusivas e com outros motes, que não utilizando esse único mote. E esses dias eu me deparei no LinkedIn com um artigo, porque para mim ela vinha numa ascensão de ser um case bacana para a gente estudar, e no artigo falava justamente de uma foto, acho que da rede social deles, da equipe deles. E a equipe deles é majoritariamente branca, principalmente homens, né? E discutindo isso, né? Que a diversidade ela tem que ser realmente integrada. De dentro para fora, né? E aí eu fora fiquei pensando, mas a dor deles também é a nossa, assim, né? A gente também está em busca de uma equipe diversa e a gente se depara com muitas dificuldades nesse processo, assim, de uma discussão aqui que a gente levantou. Às vezes, muitas pessoas nem tentam os processos seletivos, né? Então, é isso, é uma questão que a gente pode não botar... é procurar a diversidade por ser legal ou por ser diverso. Por ser da moda, né? Porque a gente quer fazer um post bacana com uma drag linda. Adoraria, mas a gente não tem ainda. Mas digamos que a gente tenha um dia... Não é isso, né? A pegada. A pegada é... Aí eu vou perguntar para Dani, por exemplo, que é CEO aqui da Kiki. Por que a Kiki busca ser diversa? Porque a gente é inteligente, né? A gente tem um monte de gente que pensa aqui. E, na verdade, você não consegue dar soluções reais para o cliente e até para a própria marca se você não tem olhares diferentes para a coisa. Então, hoje a gente tem... a gente olha, nós já tivemos negros na equipe, né? Hoje a gente tem não brancos. Mas falar que a gente tem negro na equipe, desculpa, isso não é censo do IBGE. Nós vamos olhar para nossa equipe e nós não temos negros. Hoje nós estamos em novembro de 2019. Isso é uma coisa que a gente já conversou, que a gente precisa. Mas a gente precisa porque a gente quer fazer inclusão social, porque a gente não quer que ninguém chegue e vá criticar que é uma empresa com brancos e não brancos. Não, a gente precisa porque tem coisas que só o negro vai saber o que é o sentimento em relação àquilo. Tem coisa que só a mulher sabe. O que ela passou. Então, sabe? Tem coisa que só o homem hétero sabe. Tem coisa que só o gay. Tem coisa que só o bi. Tem coisa que só o evangélico. Tem coisa que só o macumbeiro. Então, a pessoa mais velha. A pessoa mais velha, o cara mais novo. São olhares diferentes. E para vocês, como marca... Porque a marca não é um ser humano. Mas para você humanizar essa marca, você tem que conseguir minimamente trazer olhares diversos para ela, para soluções diversas que são sensíveis. Né? O meu olhar para uma campanha, para uma solução de crise, muitas vezes, ou para dizer 100% das vezes, ele vai ser o olhar de uma mulher branca, não vou dizer meia idade não, porque nós estamos no século, nós somos de 2020, então ainda uma mulher jovem. Né? Uma jovem senhora. Uma jovem senhora, branca, de classe média... Né, em ascensão de carreira, então mãe. Então, esse é um olhar. Ele é um olhar importante. Mas se eu não tiver o time, sabe, com pessoas diferentes pensando, eu adoro ver o quebra-pau aqui.
O pessoal fala, a Dani é doida, ela bota o Raul trabalhando com a Stefania, eles vão se matar. Não, eles vão ter que entrar em acordo. Pra quem não sabe, os dois são os opostos dos opostos dos opostos, assim, né? Então, eles mesmos chegaram a essa conclusão, né? Mas é porque justamente essa fusão é que vai trazer a sensibilidade, né? E eu acho que as marcas pecam muito quando elas tentam provocar uma imagem sensível e humana, e a humanidade é diversa, restringindo a sua equipe a um grupo fechado. De privilégios, sim, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas, marcas, empresas, nem enxergam isso, né? Porque eu acho que essa grande questão o grande pulo do gato da diversidade, o que é diversidade, né? É diverso, é aquilo que é diverso. Mas aí dentro dessa caixinha do diverso, a gente tem muita coisa, né? A diversidade de idade também é uma diversidade muito... e quando a gente para pensar e para... Viraram algumas palavras da moda, mas assim, problematizar mesmo. Mas por que só tem esse tipo de pessoa? Por que só tem? E aí, quando você olha para uma população brasileira que não é essa, né? E aí, fala, caramba! E aí você tem questões de representatividade mesmo, né? Eu lembro... A minha criação é católica, bem patriarcal, assim, bem o homem que é o dono do dinheiro, né? E o primeiro emprego que eu consegui, assim, na área de comunicação, eu tinha uma chefe. Eu lembro que aquilo mudou a minha vida. Eu falei, nossa, uma mulher pode assumir o papel de chefe. E eu me vi representar, porque não existia, no meu mundinho pequenininho ali, não existia isso. E aí, de repente, você, caramba, é possível. Ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, essa questão da representatividade mesmo, como é importante, né? E aí, como é importante, eu lembro do filme da Moana também, que você vê outras características aí, né? E não só da Moana, da Merida também, que, nossa, aquele cabelinho cacheado, da ruiva, sabe? Existem outras belezas, outras formas, né? Existem outras histórias, além dessa história única que contaram pra gente o tempo todo. Você não é aquilo que você não pode ver, né? Uma frase muito forte nesse sentido, assim. E esse negócio, né, do chefe, aqui a gente tem 3 mulheres gestoras, esses dias mesmo a gente estava conversando sobre isso, assim. Como que faz diferença, né? Assim, você, enquanto mulher, se dirigir à sua chefe e se sentir à vontade para falar, né, de que aquela pessoa, às vezes quando é a mulher que tem que se dirigir a um homem, ela tem que pensar que ela tem que ser a mais do que ela é, para que ele realmente escute o que ela está falando, né? Ou que você vai pensar 1000 vezes na roupa que você vai para você ir lá falar com ele, né? Então, assim, como que essa questão da diversidade, ela, em vários âmbitos, ela influencia mesmo no trabalho, né, corporativo, assim, né? Em todos os quesitos. E qual é o desafio de se ter diversidade? Então, desculpa, eu vou reformular minha pergunta em duas etapas, para Manu e para Raquel. Uhum. A gente tem o desafio de conseguir ter a diversidade, como é que esse desafio, né? Como resolver esse desafio. E o segundo desafio é, depois que a gente tem, como fazer com que todos os diferentes vivam sem se matar? Mas o legal é a morte. Por isso que eu falei que eu ia fazer pergunta para Raquel e para Manuela. Porque eu não quero saber a opinião da Dani. Uma rinha de gato. Exatamente. Nenhum de nós aqui quer saber a opinião da Dani, porque no fundo a gente já sabe. A opinião da Dani é deixa arder. Deixa arder, arranca o band-aid. Vamos lá, Raquel, primeiro você. O primeiro desafio é como montar uma equipe diversa. Né? Temos desafios grandes aí num país onde nem todo mundo tem acesso à mesma educação, às mesmas oportunidades. Como atrair esse diferente para o teu time? Então, eu acho que a grande questão é você ser fiel a si mesmo, né? O primeiro caminho é quem é a instituição. Porque você precisa saber quem você é para saber o que você pode comportar também, porque o discurso da diversidade, ele é lindo, mas, sei lá, se você pensar numa empresa mais conservadora, ele não cabe. E aí, esses profissionais que estão chegando e essa juventude que está chegando, esses profissionais, cara, eu não quero trabalhar na sua empresa, eu não quero consumir a sua marca, eu não quero... E aí, assim, isso é muito grave, né? O discurso vazio é muito perigoso, né? O discurso vazio é muito perigoso. E, assim, primeiro de tudo, essa
essa empresa, né, precisa entender quem que ela é, quais são os valores, missão, onde ela quer chegar, qual é a cultura organizacional Quão dela. diversa ela pode ser. Exatamente. Porque o grande problema da moda, eu acho incrível, assim, de verdade. A moda da sustentabilidade eu acho incrível, a moda da diversidade eu acho incrível mesmo. Mas tem gente, tem corporação que não aguenta. E tá tudo bem, assim, não tá tão bem, não, mas tá tudo bem também. Você não pode ir além daquilo que você consegue. E aí porque vai acontecer isso, vai botar um monte de gente diversa e você não vai dar conta dessas pessoas, né? E então, é um caminho, assim, a longo prazo, claro, né? Mas aí eu acho que consultorias como a da Kiki, para como entrar nisso, a gente consegue dar conta de mudar a comunicação organizacional, porque é muito importante a cultura organizacional. Se você for para umas empresas mais... Eu sempre penso na advocacia, né, no direito, porque tá aquele calor de 40 graus e as pessoas ainda estão de terno e gravata. Assim, se o dress 2020. code é todo quadrado, imagina o resto Exatamente, todo, né? exatamente. Então, assim, não dá para chegar lá e, não, vou trabalhar de mini saia porque meu corpo e minhas regras. Ali não dá para você ser essa pessoa, né? Então, assim, é preciso respeitar a instituição que você tá, e você, enquanto instituição, qual a instituição que você quer ser? E aí, nesse caso, vem conversar com a gente, se você quiser fazer uma mudança de cultura, que é super válido também, mas às vezes as pessoas não sabem. E, assim, o papel da comunicação nisso é muito importante, né? O papel da inteligência, de estudar clima, de estudar cultura, porque a cultura organizacional ela existe independente se tem esse nome bonito ou não. É aquilo que a empresa é. Então, se aquilo que a empresa é já está começando a incomodar os gestores, chama a gente para conversar, que a gente reformula isso aí e vamos juntos, né? Porque é isso, às vezes você põe um time lindo, maravilhoso, mas que não conversa com aquela equipe, não conversa com aqueles gestores. E aí você vai ter tiro, porrada e bomba, que não é o ideal, assim. Porque a diversidade, ela é incrível, é um desafio muito grande, né? Como vocês já falaram, mas ela é muito produtiva, ela é muito criativa. Eu gosto, aqui a Dani falando, Larissa falou que ninguém tá saindo, 4 mulheres falando, o pessoal de casa, você deve achar todo Larissa mundo. é o nosso produtor, gente. É, só para... Simone, aqui é a Dani falando. Quem acabou de falar com você foi a Raquel. Essa questão da diversidade, eu acho que eu sou a favor mesmo, tiro porrada e bomba e tal, desde que tenha equidade. Exatamente. Né? Você não pode, colocar uma pessoa que é extremamente preconceituosa em relação a qualquer coisa, vamos botar aí em relação à intolerância religiosa, né? A pessoa tem aquela religião e ela é intolerante a outra religião, e aí você coloca alguém que é oposto a ela, mas se esse outro alguém não tiver voz... Silenciamento, né? O silenciamento dele, você vai adoecer uma pessoa e você vai criar um clima organizacional horrível, né? Isso. Então, que aí entra numa questão de você dar poder de voz com equidade a todos, né? Você ter aquela porta aberta de todos, independente da sua política, da sua religião, do seu gênero sexual, se você tem ou não tem tatuagem, da cor da sua pele, enfim. Eu acho que é respeitar o lugar de fala, né, de cada um e promover espaços. Acho que assim, né, a empresa para não entrar em briga, é promover espaços, né, para que as pessoas possam falar e que cada um se respeite. Eu não vou falar sobre isso porque eu não sinto essa dor, vamos dizer assim, né? Eu não sei o que é que Sim. essa pessoa está falando e respeitar, né, o que o outro está falando, que é a vivência dele. Acho que é isso, né? As empresas, eu acho que a gente já avançou pra caramba, né? Fiquei sabendo de uma empresa capixaba da área de engenharia que, tem 2 anos que tem um banheiro feminino na empresa. Até então não era necessário, entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo muito isso, sempre promovendo debates, trazendo pessoas para falar, isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, é botar as pessoas no jogo da discussão, que elas entendam que elas têm voz e que elas participam, né? Então, mas eu acho que às vezes as pessoas não sabem. Porque aqui, enquanto você ainda tem voz e tudo bem,
tá lindo. Mas e quando você não sabe nem como começar a fazer isso, né? Assim, é complicado mesmo. É um caminho que a gente tá trilhando e a gente ainda vai... Sabe por quê? Porque isso não é o natural. Não. Isso não é orgânico, sabe? E a gente foi sentindo isso e a gente falou, peraí, a gente vai ter que botar a mão nesse negócio aqui e olhar muito mais do que só a competência do currículo que tá chegando pra gente. E a gente começou a trabalhar meio que estrategicamente, quebra-cabeça, né, Li? Tipo, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Eu tava aqui pensando nisso. Quando a gente começou essa discussão, né? Na verdade, eu acho que essa discussão nasceu junto com a Kiki, porque a gente está sempre discutindo a vida como ela é, né? Não como a gente gostaria que ela fosse. Como incluir, como diversidade. E eu ficava me questionando muito quando eu ia para casa, porque eu nunca havia me deparado, até semana passada, mas isso aí é um outro caso que eu divido com vocês em outro momento, com nenhum tipo de preconceito contra o meu gênero. Então, quando as pessoas falavam sobre salários diferentes de homens e mulheres, e obviamente eu já fui gestora em outras empresas onde os homens ganhavam mais, mas eu simplesmente achava que eles ganhavam mais porque eles eram mais competentes. E, ok, não vamos doer, não porque eles são homens. Eu sempre encarei dessa forma. E aí, quando a gente começou essa discussão mais ampla aqui na Kiki, eu fiquei pensando como que a gente não cai na cilada de porque nunca aconteceu comigo, não existe. Exatamente. Porque né? Porque eu nunca sofri esse tipo de preconceito de duas coisas, assim. Eu tenho na minha equipe 2 heads, né? Eu tenho uma head mulher e um head homem. E eu, na hora de promovê-los, em momento nenhum eu pensei, eu vou botar um homem e uma mulher. Né? Eu vou botar uma pessoa, um ser pensante que sabe fazer isso e um ser pensante que sabe fazer aquilo. E aí, quando as pessoas iam falar comigo, porque normalmente os cargos de chefia, ou de coordenação, ou de qualquer cargo, né, de liderança, é dado majoritariamente aos homens, eu acho absurdo. Eu falo, mas não, gente, aonde? Sabe, no meu mundo não tem isso. E aí eu começo a me questionar, e eu acho que esse é o bichinho da diversidade. Graças a Deus ele me pegou, e assim, é o que a gente espera que pegue as outras empresas. Se você nunca viveu isso, se na sua equipe a idade das pessoas ou o gênero não importa, isso não quer dizer que não exista no resto do mundo, ou inclusive no setor do lado. Exatamente. Né? Então, porque a gente tem muito de viver na bolha, né? Assim, então, quando fala-se em diversidade, em preconceito de gênero, preconceito de idade, isso pra mim é tão absurdo que eu acabo achando que o discurso é absurdo também. Tipo, gente, não vivemos nesse mundo, né? E, de alguma forma, a Raquel, a Manuela, para quem ainda não sabe, aqui na Kiki, toda sexta-feira a gente tem um Kiki Meeting, que a gente traz as pessoas daqui de dentro, né? A gente tem um time grande para falar sobre alguma coisa bacana, e o último foi sobre diversidade. E quando elas trazem esse assunto, aí você estoura a sua bolha, né? Você fica até com vergonha, assim, né? Tipo, nossa, como é que eu tô tanto tempo defendendo isso? E quantos gestores devem pensar a mesma coisa? E principalmente gestoras mulheres, eu acho. Porque a maioria, e aí, brigou tanto para mostrar o seu valor o tempo todo, que quando você vira para ela e fala, olha, as mulheres têm dificuldade, ela fala, eu consegui, todo mundo consegue. Não, exatamente. Calma. Eu acho assim que, né, o fato de você, às vezes, ter trabalhado com homens que ganhavam mais e você não ter percebido, se incomodado, é porque vem de uma naturalização de um discurso que desde quando você nasceu, você já participa dele, escuta ele em todos os lugares, né? Começa na sua família, mas, né, por exemplo, que eu estou estudando a publicidade, né, dirigida para crianças. E ali já começa uma segregação clara. Os brinquedos direcionados a meninas e a meninos já são totalmente diferentes. Podemos chamar meu filho para participar do próximo podcast Pode sobre chamar isso? A minha também. Sabe por quê? Porque ele é revoltado com isso. Eu não consigo explicar para ele. O seu gosta triste. de boneca, né? O meu gosta de boneca. A Ana, todo o presente de Natal dela que ela pediu no cartinho pro Papai Noel é carrinho e Hot Wheels e pista de carro. É triste, cara. Por isso que eles se adoram. Ela não quer com boneca. os brinquedos. Ana, e boneca, você quer qual? Carrinho, mamãe. Hot Wheels. Adoro. Pista da cobra. Adoro. E Lego. E é isso. Se você pensar que a gente, né? Então a gente naturaliza isso, né? Você cresce achando que é assim que tem que ser, porque é assim, porque foi que essa assim. pode ser a sua única história, porque essa né? é uma única história. Que a gente cresceu pra casar, pra ter filho, né? Então, assim, a mulher engravida, né? Então ela não
tem que ganhar mais mesmo. Exatamente. Nossa, ela já vai sair 6 meses. O que é isso, né? Então, é isso. A gente vai acreditando Ou então- nessas afirmações. Ou então, assim. ela é gerente, pra quem que ela deu pra estar ali? Aham, Assim, tipo isso. Não você não tem esse... Gente, eu nunca comi nenhuma das minhas sócias. Graças E a outra Deus. coisa é que a gente também tem que entender o nosso lugar de privilégio, Sim. né? Então, assim, você, Leandra, teve um caminho, um percurso que muita gente nunca vai ter e a maioria das pessoas não vai ter, né? Acho que, assim, só trazendo uma comparação teórica, assim, né? Tem o Bourdieu, que é um teórico dessa área, que ele fala que na nossa sociedade, no nosso campo social, o capital econômico, ele compra capital cultural e capital social. Sim. Então, assim, o dinheiro te abre portas porque você conhece pessoas que são as donas de empresas, ou alguém que vai te colocar dentro, ou alguém que vai te abrir uma porta, e compra também capital cultural, que te permite fazer uma faculdade, né? Então, por que as pessoas nem tentam a vaga? Porque elas, entendeu? Que o dinheiro é que traz todos os outros. A gente falou muito aqui, por exemplo, né? de inclusão. Então, é muito isso, Da né? diversidade de mulher, né? Do gênero feminino. Está muito em voga, a gente fala muito sobre isso. Mas a gente tem vários outros... Sim. várias outras minorias, maiorias. Sim. Né? Você falou uma coisa bacana sexta passada, é minoria no poder, né? Isso, porque não é em número, Não né? é em número. A gente está falando aqui dos negros, dos índios, do... Eu posso trazer um dado aqui? Claro. Ontem, a Folha, ela teve um prêmio, né? Uma premiação lá sobre empreendedores do futuro. E quem ganhou o Empreendedores do Futuro foi um homem trans. Ele é criador da Carambola, que é justamente um negócio social que inclui minorias em programação. E minorias, e aí é mulher, negro, porque a programação, né, computador, querendo ou não, é o que mais dá dinheiro, né? Só homem tem capacidade, né? É Isso homem aí. Só hétero, homem branco, tem assim. capacidade para saber programar. E aí ele justamente fez isso, assim, o rapaz, deixa eu ver o nome dele aqui, cadê? Não tem o nome, cadê o lead? Gustavo Glasser. Ele é um homem trans, ele falou assim, cara, ele já sofreu bastante na vida, não sei quem, encontrou na computação um jeito de ganhar dinheiro e tudo mais. E quando ele chegou lá, ele, caraca, é só homem que tem aqui. Por que é só homem, né? E aí, ele tem esse projeto, Carambola, trouxe negros, homens, pessoas trans. Aí ele até fala, né? Eu tô no limite da idade de uma pessoa trans, porque geralmente a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. Isso. E assim, caraca, Isso aí. sabe? É assim, é gênero ainda, né? A gente ainda tá na coisa de gênero, mas caramba, 35 anos, assim. Ou seja, é muito privilégio nosso nem sim. saber o que é ter uma expectativa de vida de 35 anos, né? Exatamente. É isso. Ou de olhar pra mim, que a gente já olha e já pergunta, pra quem que você deu pra você estar no cargo de chefia? Se você vê uma mulher trans, por exemplo, é óbvio que ela é prostituta, né? E assim, Sim, não tem que ser, né? Não dá pra ser, não dá mais pra ser. Isso aí. Agora, eu volto nessa tecla porque eu acho que foi o que você falou, o discurso da diversidade é muito bonito, da inclusão mais bonito ainda. É claro que quando você fala de diversidade, você fala de inclusão. Sim. Né? Mas como fazer isso na prática? Então, por exemplo, abrir um processo seletivo com uma cota é aceitável? Me livre. Ai, gente, Eu não sei, eu pelo tô amor de jogando Deus. assuntos, tá? Pra gente discutir. Eu acho porque isso um reforço. Eu acho que a primeira coisa é dar lugar de fala a essas pessoas. Aí é. Assim, né? Mas, Manu, Ouvir. traduz isso pro afegão médio? Tentar entender, entrar dentro dessa realidade, tentar entender onde estão pessoas que talvez a gente não está conseguindo acessar, ir lá e ver a realidade, conversar e deixar que elas falem. Né? Sim. E por que a gente não está acessando? É. Porque eu acho que tem uma síndrome de colonizadora aí, sabe? Nós somos os salvadores. Peraí, essas pessoas estão produzindo também. Isso aí. Como estão produzindo? O que querem. O que estão fazendo? O que querem? Isso Vamos aí. conversar, né? E não...
o princípio da equidade, né? Muita gente confunde equidade com igualdade, não é? São palavras distintas, com conceitos distintos. O princípio da equidade é tratar o diferente com diferença. Então, se você der o mesmo banquinho para uma criança, para uma mulher de 1,50 m e para um cara de 2 metros, o cara de 2 metros vai continuar mais alto, a mulher de 1,50 m vai continuar e a criança vai continuar pequena. Então, assim, teoricamente, você igualou ali Tem uma as charge condições. maravilhosa aqui. Sim, tem. perfeito. Aquilo ali explica tudo. Exatamente. Então, quando você dá bancos distintos para pessoas distintas, nossa, todo mundo consegue enxergar igual. É esse o princípio. É tipo assim, vou dar um emprego de narrador de futebol, ok? Quem for melhor, ganha a vaga. Aí você tem um muro com mais ou menos 1 metro de altura, né? Um cara, e você vai dar um banquinho de 30 centímetros para cada um. O cara que tem 1,80 m, né? A mulher que tem 1,50 m e a criança 80 centímetros. Quem narrar melhor ganha a vaga. Gente, é isso. Isso aí. você não tá testando a capacidade de narração da pessoa. Quem enxerga mais, melhor. Eu continuo querendo que a pessoa que tá lá ouvindo a gente até agora, e que foi mordido pelo bichinho do tipo, putz, eu tenho que fazer alguma coisa para isso, na minha empresa ou no meu ambiente de trabalho, de quem é a responsabilidade na empresa pela diversidade? Porque a gente pode falar de empresas pequenas, Sim. onde o dono está muito próximo e é ele que seleciona. A gente pode falar de multinacionais, que você tem vários níveis hierárquicos. Quem cuida? É o RH, que tem que plantar? É a diretoria? É de cima para baixo? É de baixo para cima? É o colega sabe? Como é que a gente faz? Eu voto que isso começa com uma cultura organizacional. Da empresa, Exatamente. isso aí, exatamente. Teoricamente. Mas a cultura da empresa pode ser mudada? Porque nem toda empresa... Se a gente está falando de uma empresa de 50 anos, ela não tem uma cultura de diversidade. Ela não nasceu com uma cultura de diversidade. Já tem empresas mudando, inclusive. Então a cultura pode ser mudada. É a primeira coisa, senão você vai trazer pessoas diferentes. E não vai mudar a sua essência. E não vai mudar a sua essência. Na A pessoa verdade, vai sofrer, vai adoecer. Na verdade, assim, isso tem que ser um trabalho conjunto, né? De RH e comunicação. A comunicação interna é muito importante nesse momento, né? Se tiver uma equipe de responsabilidade social, então, porque geralmente quando se fala em responsabilidade social, pensa muito em público externo e não a responsabilidade social, ela começa de dentro, né? Então, a comunicação interna é muito importante. Se vocês não têm uma equipe de comunicação interna, conversa com a RH, isso. Mas porque assim, isso precisa ser comunicado e comunicado de uma forma legal, assim, e verdadeira, né? Não só, eu lembro, posso dar um exemplo, assim, que eu tenho raiva desse exemplo. Raquel. O pessoal da reserva foi querer ser legal. Sim, lembro. E aí eles colocaram assim, na etiqueta, lave com não sei o que lá, ou dê para sua mãe, sabe? E aí, que inferno, que raiva daquela Quiseram propaganda. ser engraçadinhos. Mas eu adorei a etiqueta. Não. Gente, é outro podcast, tá? Não vamos entrar na etiqueta da reserva. A minha mãe sabe lavar roupa muito melhor do que eu. Qual é o problema disso, gente? Mas aí você reforça essa história única, porque a Manuela não sabe. Exatamente. Se um dia a Manuela for mãe... sua mãe lava roupa melhor que você, mas e se for seu filho maravilhoso que te der a porcaria da roupa da reserva pra lavar? Nós vamos rir juntos da situação. Ela vai falar, o que eu falaria pra mim, você tem certeza? Não me responsabilize. Exatamente. Simples da reserva reforça os homens que praticam, né, relacionamento abusivo com suas mulheres, sabe? Podcast que é um só sobre a etiqueta da reserva. Entende que Gente, olha só, não tô defendendo reserva, inclusive meu filho não usa reserva porque eu acho caro. E eles já pisaram na bola em outras situações. Não, mas então, é isso, né? Porque às vezes você... Mas por que eu trouxe essa história? Porque às vezes você tenta ser legal, talvez até a intenção nem foi ruim, mas quando você não tem isso... Porque primeiro eu acho que a intenção nunca é ruim, né, gente? No 2019, não é possível. Ruim, sim. Uma vez eu fui em uma agência... Manuela com ódio. É ruim, sim. Eu fui numa agência grande de São Paulo uma vez e eles comentaram de uma campanha deles que foi tirada do ar pelo CONAR e tudo, porque era uma campanha racista. E a gente questionou. Pra pessoa que estava apresentando, a gente perguntou, mas vocês não sabiam que ia acontecer isso? E ele falou que sabia, mas que valia a pena o processo. Que era o burburinho, falando, né? Era o botar pra ver, sabe? Assim, então, assim, às vezes eles sabem mesmo. Aí, assim, tem um papel da comunicação importante nisso, tem um papel da arte
que é muito importante. Sim. Tava em Manguinhos ouvindo funk e pensando, meu Deus, essas mulheres acham que o normal é elas serem estupradas. Porque elas escutam isso desde que elas nasceram. E os homens também acham que o Sim, normal é as estuprar. músicas E as também músicas são de estupro. terríveis. Tipo, eu sou apaixonada por funk. Eu sou apaixonada. O ritmo, gente, começou a tocar, já tô balançando a minha bunda. Não tem como. Eu também sou carioca. Já bota a mão no joelho, já pago o meu mico, entendeu? Tô feliz? Qual que é a dancinha da felicidade? Mas algumas letras reforçam uma violência absurda. E não é só o funk, tá? Né? O As músicas sertanejas sertanejo, são terríveis, total, né? né? E tal. É, tipo- Agora tem até o troco das mulheres, mas até que Sim. ponto nós vamos passar nisso, né? Mas então, São todos voltando para a assuntos questão, legais. assim, a questão organizacional mesmo, então é isso. Primeiro você tem que entender quem que é a sua empresa, né? Missão, visão e valores, valores principalmente, quais são os seus valores e como é que dá para trabalhar isso aí, né, na diversidade. Aqui na KIC, um dos nossos valores é a inovação. Então, para além de, nossa, que é muito legal que a gente pode vir de bermuda, nesse calorão, né? Tá o outro andando de meia ali. Falei, Então. vai cair, meu filho, o piso escorrega, tira a meia, traz não fala marca não, só se me pagar. Equipe traz um diversa chinelo de nas borracha. roupas. Tem uns que vêm que parece estar no Polo Norte, outros que vêm que tá Exatamente. no verão, Gente, né? se vocês pudessem, vou botar uma foto junto. Ver a Janaína hoje. Maravilhosa. Total, arrasou. Gente, Maravilhosa. Verão. Maravilhosa. Cara, também. vai Queria pro dizer, baile. não, mas essa empresa que a gente criou, né, Dani? É a empresa que a gente sempre sonhou trabalhar, né? Exatamente. Mas assim, eu posso fazer uma Eu acho assim, uma só pergunta... para complementar, na prática, a gente se insere muito pouco nos espaços. Eu acho que falta isso. Por exemplo, a gente pode estar na universidade, captando novos talentos, né? Pegando esse perfil de pessoas. Dá um trabalhão. A gente tá querendo dizer assim, que ter um time diverso requer energia. Sim, não é botar um anúncio no exatamente, LinkedIn não. dizendo venha pra cá se você é gorda, e baixinha queremos e parece um gordo na Eliandra. equipe. O primeiro currículo de gorda que tiver fazer a seleção que, não é tão bom igual o resto do time, não, mas vamos absorver porque ela é gorda. Não é isso. É você conseguir envolver e fazer com que as pessoas descubram que existe essa ânsia, essa necessidade de uma pessoa com aquele perfil aqui, mas que você consiga promover também um processo seletivo para você escolher reais talentos, né? Exato. Outra coisa que eu tava ouvindo também, dessa importância que a Leandra falou do RH, sabe, Li? O RH também tem um papel fundamental e isso vem pós-cultura organizacional, porque na seleção, você tem que começar a selecionar pessoas que já entrem com aqueles princípios, propósitos e moral. Isso que eu queria te perguntar, Dani. E é uma pergunta pra gente finalizar. Eu acho que cabe podcast parte 2, 3, 4, 5 sobre diversidade, porque esse é só o primeiro. Mas pra concluir, eu queria entender o seguinte. Contratamos um time diverso. Já existe uma empresa, a empresa não está sendo montada. Já existe uma empresa que às vezes é mais conservadora ou não. A cultura organizacional está em movimento. Contratamos. Como faremos essa integração? Eu vou ser mais óbvia, específica na minha pergunta. Prepara o time? Galera, vai entrar agora gente que é assim, que é assado, e vocês, por favor, igual mãe faz com criança, comportem-se. Ou a gente deixa o pau comer. Como que a gente integra? Sabe, a minha preocupação, assim, como não criar atrito? E eu sei que atrito é bom, Dani. Mas eu tô falando atrito do lado pejorativo, né? De você segregar, né? Sim. A turma dos moderninhos, a turma dos caretas, e a gente não vai no mesmo programa que vocês. Sabe? Como Eu que acho que a gente. Leandra, aqui quem fala é a Raquel, né? Eu acho que a gente tem que. No último minuto, cara. Aí ela resolveu. A carioca, a que puxa o X, Aqui é a puxa o Raquel. X. Eu acho que, para além das divergências, e muito mais do que as diferenças, existem as conexões. Né? E eu acho que é nisso que tem que focar. Não importa não importa a sua religião, se você bate o tambor ou se você guarda o 7º dia, mas encontrar não é essa a diferença que você tem que encontrar. E aí é o que conecta, né? E a conexão, ela é muito tá muito simples, assim. É pirâmide de Maslow, gente. Ó, faculdade. São as questões relacionadas a afeto, questões relacionadas a
ao que você deseja e ao que você tem medo também, porque o diferente causa medo, né? E é muito isso. Quando você olha pro diferente e vê que ele não é tão diferente assim, porque se aquela pessoa é gorda, ou se aquela pessoa é magra, ou se aquela pessoa é negra, ou ela é uma pessoa. Mas assim, não é que eles são todos humanos, não, porque eu tenho pavor desse todos são todos humanos. Mas é entender quais... Porque existem umas antas entre nós. Ok, desculpa. Sempre existe. Mas E ETs também. Não desejamos mal. Quase ninguém. Ai, gente, a gente ama. A gente até queria colocar essa música ali na entrada da recepção. maravilhoso. Principalmente por causa Esse do é o quase. nosso hino. Principalmente por Mas causa o do nosso quase. manual interno. Mas essa é a questão, achar as conexões. O que essas pessoas, o que todos nós temos igual aqui? Porque eu acho que é isso, assim, as pessoas que vêm para aqui, que elas querem inovação. E aí é inovação do jeito delas. Então vamos tratar... Cada um entende inovação de um jeito diferente, mas vamos ver o que conecta, vamos ver o que tá todo mundo... Porque, assim, ainda que seja tudo muito diferente, tem alguma coisa que conecta. E é nesse ponto que a gente tem que pegar mesmo, né? E aí, RH, psicólogas maravilhosas, a gente tá aí para isso. Eu acho que é isso, trabalhar isso a cultura da Cultura empresa, ela organizacional. vai sendo passada, né, para a equipe em vários pontos, então é trabalhar isso, é promover, né, kick meetings e outras coisas que integrem as pessoas, que deixem as pessoas falarem suas dores, né, onde que as conexões acontecem, né? Porque você pensa que você não tá sozinho, você Isso fala, aí. caramba, eu também penso... Isso aí. Inclusive, eu e a Manu, a gente Aham. somos de equipes distintas. Isso, né? encontramos E aí, um- quando a gente se encontrou, falou, caramba, eu também penso isso, caramba, eu também estudo isso, caramba. E aí potencializou. Depois e aí... só eu que falo palavrão. Elas estão falando caramba, que é leve, né? Fica gravando. Eu acho que a gente pode concluir, gente, o que eu fiquei aqui aprendendo com vocês um pouquinho Essa é a sobre Leandra, diversidade. gente, que tá falando. Leandra falando. Acho que eles já sabem que essa é a minha voz. É que, primeiro, diversidade é necessária Sim. para que você tenha um ambiente saudável e um ambiente inteligente, se é que eu posso usar essa palavra, porque o diferente faz o inteligente, mas que é difícil pra caramba. Sim. É difícil atrair, é difícil reter, é difícil treinar, é difícil conectar. Então, assim, a gente tem assuntos e assuntos para discutir, Mas né? eu acho que é muito válido a gente estar discutindo, porque Sim. até pouco tempo atrás isso não era Não se ponto de discutia. pauta. Mas vamos estar, Manuela. Não, e olha só, a gente tá gravando aqui, eu fui pesquisar, né? Lógico, a gente já leu sobre o assunto. Aonde tem um podcast que fala sobre... Não tinha. Aí, Então, tá vendo? provavelmente teremos o primeiro podcast, né, nos canais, nos maiores canais, falando sobre diversidade corporativa, a importância disso e tal. E no mais, o que eu chamo a galera, assim, já chamei alguém pra chamar atenção ou outro, quando quebra pau, quando começa a botar o dedo no olho, eu chamo. Eu vou deixando, né? Que é o seguinte, cara, quando você tem o diferente com você, é a sua maior oportunidade de aumentar a sua bolha, Sim. sabe? A pessoa não tá furando a sua bolha, ela tá aumentando a sua bolha de conhecimento, de crescimento Isso aí. pessoal, de crescimento profissional. Se permita crescer a sua bolha, né? Porque quanto maior a sua bolha, maior a sua compreensão de mundo... E maior a sua evolução em todos os sentidos da sua vida. Né? E a diversidade Pra é que vai vida, permitir isso. Né? Siga pessoas que nas redes sociais que pensam diferente de você. Se abra para opiniões diferentes. Para de achar que o outro é uma besta, uma bosta ou qualquer outra coisa porque ele não votou no mesmo candidato que você ou porque ele não gosta de glúten. Enfim, cara, são opiniões diferentes. E em vez de você chamar o cara de bosta e bloquear, tenta entender o que ele tá pensando pra você ter argumento, então, de convencer. E não é no xingamento, e não é Osama na Bin coisa. Laden. Osama Bin Laden. Nossa. Ele Não, vamos mudar. Não, é dele não. Mas é que é quase um terrorismo. Eu não vou conseguir parar de rir até o final. No próximo podcast eu concluo meu raciocínio. Gente, acabou, chega. Quando chega nesse nível, obrigado pelo play, se você ficou até aqui. Se tiver paciência de assistir mais, de ouvir mais, seja bem-vindo. Até a próxima Eu não semana. vou falar o que eu queria falar no próximo podcast. Fala. Eu? Fala. Fala, Kiki, eu te escuto.